passado todas as instruções, né, a gente vai agora entrar diretamente no conteúdo da nossa jornada. Né? Alguns de vocês assistiram a Masterclass, né, mas alguns não assistiram. Né? Eu vou fazer uma síntese aqui, não da Masterclass, mas a gente já vai, ao longo a Masterclass, na verdade, está diluída em todas as aulas. Né? Hoje, a ideia básica é passar uma visão para vocês, né, do que é o sonho. O que é o sonho? Né? Isso é fundamental, que vocês, desde o início, tenham essa visão, uma visão do que é os sonhos, tá certo? E essa visão que eu quero passar para vocês, ela é uma visão que integra, não é, aspectos da psicologia ocidental, ou seja, desses, sei lá, mais de 100 anos da psicologia ocidental, né? Ele integra elementos de pesquisas científicas contemporâneas, né? Então, tem informações, tem conhecimentos que são resultado da ciência contemporânea, especialmente da neurociências. Né? E tem também uma outra dimensão, que é a espiritualidade. Né? Então, essa visão que eu estou trazendo para vocês a respeito dos sonhos, ela integra a visão da psicologia, a visão das tradições espirituais que trabalham com sonhos há milênios, né? A psicologia tem 100 e poucos anos, mas a espiritualidade, as tradições espirituais, xamânicas, budistas, taoístas, cabalísticas e etc., estão aí há milhares de anos e já trabalham esses assuntos dos sonhos, sistema dos sonhos já há muitos anos, não é? De uma forma diferente. E também tem elementos da ciência, né? Especialmente da neurociências, tá certo? Então, a ideia dessa visão é integrar essas dimensões e perceber, sim, que todos eles não são opostos, né? São diferentes perspectivas, são diferentes ângulos que se olham para a experiência dos sonhos. Né? As neurociências olham de um jeito, não é? A espiritualidade olha de outro jeito, a psicologia olha de outro jeito. A ideia é integrar essas visões, não é? É isso que eu quero passar para vocês, e especialmente, que é o que eu sempre faço, que eu sempre falo, inclusive, toda a base do meu trabalho é isso, integrar ciência, psicologia e espiritualidade, mas tem um elemento fundamental que baliza todo esse conhecimento, que é a nossa própria experiência. Okay? Então, assim, o que eu vou trazer para vocês, em termos de visão dos sonhos, é fruto dessas pesquisas, desses estudos, dessa síntese, né, da psicologia, da espiritualidade, das ciências, balizadas pelas minhas próprias experiências. Okay? Só para dar um exemplo, o que eu quero dizer com isso. Recentemente eu estava estudando um pesquisador aí sobre sonhos, não é? E ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado, nunca tinha observado, na verdade, que muitas vezes, quando a gente está no estado de sonho, por exemplo, a gente fica como o nosso eu onírico, ou o avatar onírico, ou o ego onírico, ou seja, a gente dentro do sonho, muitas vezes a gente está numa função telepática, clarividente com relação a tudo que está acontecendo. Ou seja, isso pesquisadores dizendo, hein, que a gente dentro do sonho sabe o que os outros estão pensando de nós mesmos. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha reparado nisso também na minha experiência de sonho. Quer dizer que ele não diz que são em todos os sonhos, mas que isso acontece com uma relativa frequência, em função de uma área específica do cérebro que fica ativa durante o período REM, durante o período dos sonhos. Não é? Então, eles falaram isso e eu fiquei muito curioso. Curiosamente, 2 noites depois, eu tive um sonho que aconteceu exatamente isso. Eu estava no sonho, eu estava discutindo com uma outra pessoa, era um amigo até, e eu olhava para ele e eu sabia exatamente o que ele estava pensando. Né? Eu estava conseguindo clarividentemente olhar para ele dentro do sonho e saber o que ele estava pensando dentro do sonho. E eu estava compreendendo que ele estava discutindo comigo em função de uma visão que ele tinha a respeito daquele aspecto X que a gente estava discutindo. Só que ele não estava falando isso. Eu estava olhando para ele, eu estava vendo exatamente a visão que ele tinha e por isso ele estava discutindo comigo. E eu sabia isso intuitivamente, eu sabia isso clarividentemente, eu sabia isso telepaticamente. Então, você vê que interessante. Numa pesquisa científica, trouxe uma informação, né? E aí eu tive um sonho que, pumba, comprovou exatamente isso. Falei, caramba, é exatamente isso. Eu sabia exatamente o que ele estava pensando, eu sabia que ele estava brigando comigo por conta disso, dessa visão. Né? Então, tudo que eu vou trazer para vocês, né, e como, inclusive, todos os meus livros, eu sempre falo isso, porque eu considero que seja uma coisa realmente muito importante, não é? Além das referências da psicologia, da espiritualidade, das ciências,
a sua experiência é fundamental. Porque é o que eu uso para balizar. Né? A ciência não sabe tudo, nem a espiritualidade, nem a psicologia, nem ninguém. Então, nada como a gente usar a nossa própria experiência como referência. Né? Então, coisas que vocês aqui não têm obrigação nenhuma de acreditar, de aceitar que seja assim, olhar as coisas desse jeito, usem a tua própria experiência, né, como referência, como balizador, para saber, opa, como esse exemplo que eu dei, isso é real, isso já havia acontecer. Porque quando você faz isso, quando você tem a tua experiência como balizador, e ela tem que ser, na minha opinião, é o master da história toda, é a nossa própria experiência, não é? É isso que é o fiel na balança que ajuda a gente a compreender as coisas e ter clareza. A ciência não está falando isso, mas a psicologia fala. Eu tive uma experiência e eu vi que o que a psicologia falou é verdade. E outras vezes pode ser o contrário. A espiritualidade fala que é assim, mas a ciência diz que é o contrário. E eu tive uma experiência que mostrou que a ciência está certa, que isso não é assim, não. Tá certo? Então, é muito importante a gente usar a nossa experiência. É mais importante a gente ter a nossa experiência e, a partir dela, aprender com ela, né, do que acreditar no que os outros dizem. Porque eu posso estar errado. A ciência pode estar errada, a psicologia, todo mundo pode estar errado. Então, como é que a gente faz? Né? Por mais que a gente queira confiar nas pessoas, eu acho que se vocês estão abertos e vindo para cá, algum nível de confiança mínimo vocês têm, senão vocês nem estariam aqui, tá certo? Mas mais importante de confiar em mim é vocês confiarem na tua própria experiência. Por isso, sim, que todo o meu trabalho sempre acho muito mais importante disponibilizar ferramentas que proporcionam experiências para que você mesmo possa se convencer do que você considera que é verdade ou não. Isso é muito mais importante do que propriamente acreditar no que eu estou trazendo aqui. Eu estou trazendo para vocês é a minha visão, é a minha experiência, não é? Eu costumo dizer, é como eu vi o que eu vi, né? Como eu vi o que eu vi. Então eu fui fazer uma viagem, eu vi um monte de coisa. E eu estou contando para vocês, olha, o que eu vi desse jeito. Entendeu? Então, a linguagem, as metáforas, as referências, os símbolos, né, os neologismos, tudo isso é para ajudar nesse sentido. Ok? Isso. Como a Gabi falou aqui, validar a nossa experiência. Então, isso tudo ajuda bastante, tá? Eu quero reforçar isso, porque vocês realmente, por favor, considerem a experiência de vocês. Tá? Validem. E uma das formas de validar isso é compartilhar. Né? Por isso que a partilha é tão importante, por isso que o grupo é tão importante, por isso que a gente, na medida do possível, vai fazer essa experiência ser interativa, para que vocês possam validar as suas experiências. Porque muitas vezes também você conta uma coisa, você compartilha uma coisa, e uma outra pessoa vira e fala, nossa, comigo aconteceu exatamente a mesma coisa. Eu também tive essa experiência. Pronto. Né? Uma coisa que você tinha dúvida, você já consegue validar isso. Então, realmente é importante. Né? Muito bem. Então, começando, o que são os sonhos? Tudo isso para dizer que, o que são os sonhos? Né? Então, dentro dessa visão, o que eu tenho para dizer é o seguinte. O sonho é um drama energético projetado na tela da nossa mente. Ok? O sonho é um drama energético projetado na tela da mente. Então, aquelas imagens que a gente vê no telão da mente não são um sonho em si, né? São uma projeção da nossa própria energia. Né? Aquelas imagens que a gente vê lá é a projeção da nossa energia. Né? O que é o sonho, na síntese, na verdade, é esse mix energético, tá certo? Que a gente está reverberando, que a gente está manifestando, no qual nós estamos, né, manifestando, tá certo? Essa nossa energia é projetada na tela da mente na forma de imagens, tá certo? Então, aquilo que a gente vê é a projeção, né, da nossa própria energia, projeção criativa, narrativa, multidimensional da nossa energia. Porque se a energia não se manifesta numa dimensão só, né? Na aula da semana que vem, a gente vai focar nesse tema de onde vêm os sonhos, né, nas múltiplas dimensões da consciência, a gente vai poder aprofundar nessa perspectiva. Né? Mas, então, o sonho é energia. Né? Então, se é energia, ele se manifesta em múltiplas dimensões ao mesmo tempo. Certo? Portanto, o sonho é um drama multidimensional projetado na tela da mente. Tá? Então, aqueles elementos que a gente vê no telão podem vir de diferentes dimensões.
né? Não vem tudo de uma dimensão só. Tem coisas, os elementos que estão no sonho vêm de diferentes dimensões, tá? E isso é muito importante saber, ter essa visão, né? Que é o que eu quero passar aqui para vocês, porque quando você for observar um sonho seu, tentar compreender um sonho, né? Tentar interpretar, é fundamental que você lembre que aqueles elementos que aparecem no sonho, que nem eu falei para vocês, a ema de pescoço gigante, o carro cor-de-rosa, né? Uma torre pegando fogo, um golfinho pulando no mar. Pensa que cada um desses elementos, as pessoas que aparecem, né? Pessoas às vezes até que já não estão mais vivas aparecem. Pensa que cada um desses elementos pode estar vindo de uma dimensão diferente. Então a ideia é de colocar uma lente e olhar para o sonho de uma lente multidimensional. Eventualmente eles podem estar todos na mesma dimensão, mas eventualmente não, né? Eles podem vir de muitas dimensões ao mesmo tempo. É por isso que eu costumo dizer que o sonho é um holograma, né? Porque o holograma tem justamente essa característica, duas características fundamentais dos sonhos, né? Desse holograma projetado na tela da mente. Primeira característica do holograma é que, se você pega uma imagem holográfica e picota ela em infinitos pedaços, cada pequeno pedaço vai ter um registro da imagem integral, da imagem completa. Você corta um holograma, né? Cada pedacinho contém o registro do todo. Então, se o sonho é um holograma, o que quer dizer isso? Quer dizer que ele contém o registro da nossa totalidade e, eventualmente, de totalidades maiores do que nós mesmos. Ok? Ou seja, quando você olhar para um sonho, pensa que ele pode ser um reflexo da sua totalidade. Pensa até que ele pode estar refletindo a dinâmica e a energia do grupo aqui no qual nós estamos formando. E pensa que ele pode estar também refletindo, né, a totalidade da humanidade, do planeta inteiro. O sonho tem esse potencial, né? Como um holograma, ele contém o registro das totalidades, de nós, dos coletivos e da totalidade maior. Ok? Essa é uma característica do holograma, tá certo? E o holograma tem uma outra característica, né? Que é, se você pegar, eu costumo sempre usar esse exemplo lá do cartão de crédito, que tem aquela imagem 3D, né? O cartão de crédito é uma imagem bidimensional, 2D, mas que contém ali aquela imagem 3D. Como é que uma superfície 2D consegue manifestar, né, uma qualidade tridimensional, que é aquela imagem holográfica, né? Essa é uma outra característica do holograma, né? Capacidade de manifestar realidade de várias dimensões simultaneamente. Então, o sonho, além de ser um reflexo do todo, não é? Ele tem o potencial e a capacidade, não é, de manifestar a realidade de múltiplas dimensões simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, como eu falei agora há pouco, quando você olhar para o sonho, né, você vai perceber que ele pode estar manifestando uma realidade de múltiplas dimensões, né? Aqueles elementos, conteúdos que estão no sonho podem vir de múltiplas dimensões diferentes. Ok? Então, essa é a primeira visão que eu queria passar para vocês. O sonho é um holograma projetado, né? Dramático, energético, projetado na tela da mente. Tá bom? Não esqueçam disso, isso vai reger o nosso processo de nossos trabalhos de análise, de compreensão, de interpretação e de conexão com os sonhos. Ok? Muito bem. Outra coisa muito importante quando a gente fala de sonho, não dá para dissociar sonho de sono. E não dá para dissociar sono da vida. Ok? Isso também é um elemento muito importante para o nosso trabalho com sonhos. O sonho, ele é a nossa energia, né? E a nossa energia é um reflexo da nossa vida, da forma como nós vivemos. E também, e especialmente, da qualidade do nosso sono, ok? A qualidade do sonho está diretamente ligada à qualidade do sono, que por sua vez está diretamente ligada à qualidade da nossa vida, que por sua vez está né, fechando o ciclo, diretamente conectada com a qualidade da nossa energia, ok? Então, para a gente fazer um trabalho consistente com o sonho, a gente precisa compreender o sono. E mais do que compreender o sono, a gente precisa cuidar do nosso sono, ok? Cuidar do nosso sono significa, por exemplo, nos prepararmos para ir dormir,
ok? Entender que quando a gente vai para o estado de sono, não é? A nossa mente, nosso cérebro vai navegar por outras ondas, por outras frequências cerebrais, né? Essas ondas e frequências cerebrais são outros estados de consciência. E esses outros estados de consciência nos permitem olhar para a realidade de formas completamente diferentes. Permite navegar por realidades outras e universos paralelos, internos e externos a nós mesmos. Ok? Então, é muito importante a gente preparar, né, ou digamos assim, quase que ritualizar a entrada no sono, né? Que seja uma coisa simples, não é que precisa ser um ritual de 2 horas antes de dormir, não é? É simplesmente a gente que seja 1 minuto, que sejam 3 respirações profundas, que sejam 15 segundos de fechar os olhos e se conectar consigo mesmo, não é? Que seja tomar um banho, que seja cantar um mantra, que seja recitar uma poesia, que seja cantar uma música, que seja fazer uma oração, seja lá o que for que você queira fazer, não precisa ser coisas demoradas nem complicadas. Mas é importante a gente ritualizar essa passagem, esse estado de consciência. Porque quando a gente faz isso, a gente cria uma ponte que vai favorecer a qualidade do sono e a qualidade do sonho. Ok? Porque as duas coisas estão diretamente ligadas. O que a gente faz na cultura contemporânea, né, no nosso dia a dia, a gente não faz isso. A gente vai assistindo televisão, o Netflix e tal, e de repente a gente está dormindo com a televisão ligada, que é uma coisa terrível para a qualidade do sono e dos sonhos. Ou seja, a gente não prepara a nossa entrada nessas outras dimensões, a gente não prepara a nossa entrada no estado de sono. E isso interfere diretamente na qualidade do sono e na qualidade dos sonhos também. Tá? Então, preparar o sono, cuidar do sono, né? Aí vai tudo, né? Colchão que você usa, o travesseiro que você usa, né? Claro, as pessoas que dormem com você, tudo isso vai interferir na experiência de dormir e, portanto, na experiência de sonhar, tá certo? Então, quanto mais a gente consegue cuidar do sono, melhor mais fácil fica fazer um trabalho com sonhos, que é o que nós estamos nos propondo. Né? E também, como eu falei antes, sono está conectado com sonhos e, por sua vez, está conectado com a vida. Né? Ou seja, tudo vai impactar a qualidade do sono. A alimentação, a atividade física, interações, a energia da sua casa, a energia do seu quarto, a sua própria energia, né? O que você faz antes de dormir. Se você tem uma refeição super pesada à noite, isso vai interferir terrivelmente não no sentido terrível, mas vai, assim, terrivelmente, de muito fortemente, né? Se tiver uma alimentação pesada à noite, isso vai impactar o teu sono, vai impactar o teu sonho, né? Tá tudo diretamente ligado. Então você vê que fazer um trabalho com sonhos nos chama para cuidar do sono e, portanto, nos chama para cuidar da vida, né? E, portanto, trabalhar com sonhos é uma ferramenta de qualidade de vida, né? E tudo que impacta a nossa vida entra nessa cesta, ok? Muito bem. Alguma pergunta aí? Então, a Graziela perguntou aqui o que eu quero dizer com dimensões, né? Presente, passado, futuro, outras vidas, tudo isso junto. É exatamente por aí. Graziela, na aula da semana que vem, a gente vai falar só sobre isso, sabe? Sobre as múltiplas dimensões da consciência, sobre as várias timelines, sobre todos esses outros elementos, tá bom? No primeiro momento, a gente quer dizer que por hoje, para não aprofundar nisso, que múltiplas dimensões são múltiplas realidades, digamos assim, integradas, né? A gente vive em muitas, nós somos seres multidimensionais, né? Quando a gente está no sonho, a gente está numa outra dimensão, né? O sonho é diferente aqui, né? Desse estado de vigília ordinário aqui que nós estamos, não é? Quando a gente está, por exemplo, entre o acordado e o dormindo, né? Que se chama estado hipnagógico, quando a gente vai dormir, aquele estado ali, que às vezes dura uns poucos segundos, é um outro estado de consciência. E, portanto, é uma outra dimensão. Né? Geralmente, nesse estado, a gente vai ver agora, vamos passar um mapinha dos ciclos do sono, a gente vai poder ver um pouco sobre isso. Né? Então, dimensões por hora,
Então, aqui a Maria está falando que às vezes dorme mal por conta do filho e tudo mais, né? A gente tem diversos elementos, né? A qualidade do sono, digamos assim, não está muito na prioridade da nossa cultura, né? Muito menos dos sonhos, né? Essa é uma questão. Só que é uma questão de saúde, né? É uma questão de saúde, né? Dormir bem, né? Ter uma qualidade de sono boa, né? E, de fato, às vezes tem filhos, às vezes mora num lugar que é barulhento, né? Tem muito ruído, né? Eu vejo aqui em São Paulo, quando eu estou aqui em São Paulo, na Vila Madalena, o nível de ruído que tem aqui, comparado com outros lugares onde eu costumo estar, é muito alto. Tanto é que eu durmo não com revólver, eu durmo com um tampão de ouvidos, né, aqui em São Paulo, porque o nível de ruído assim é muito grande. E às vezes tem aquele ruído de fundo assim, né, que a gente se acostuma com ele, né? A gente dorme e tal, a gente não percebe o efeito que aquele ruído tem na qualidade do nosso sono, né? E às vezes a gente acorda mal no dia seguinte, cansado, sem energia, e não sabe por quê, muitas vezes é por conta disso, né? Por conta de ruídos que tem no ambiente onde a gente dorme, né? Então, de fato, essas interferências é isso, cada pessoa tem um contexto também, né? Não vamos dramatizar isso, né? Quem tem filhos, é isso não tem o que fazer, né? Os filhos vão acordar no meio da noite, essas coisas, vai ter sono interrompido, cada um tem um contexto, né? Mas a gente faz o que pode, cada um faz o que pode dentro do seu próprio contexto, dentro da sua própria situação, no sentido de tentar, na medida do possível, não é? Ter uma boa qualidade de sono. Inclusive, aqui o Eduardo está perguntando por que os sonhos são tão bizarros, né? Tem uma pessoa aqui, o Luiz, falando que está na cabeceira do aeroporto, então imagino, eu morei também aqui em São Paulo, perto de Jabaquara, não sei como eu consegui passar minha adolescência com aquele barulho que tinha. O avião não passava em cima, mas a gente ouvia os aviões aquecendo as turbinas de manhã, né? É terrível, né? A Gabi está falando também que tem uma filha pequena e às vezes atrapalha, né? Meditação acaba ajudando, né? Então, o impacto dos sonhos, nos sonhos que essas interrupções têm. Eu vou mostrar agora para vocês justamente o ciclo dos sonhos, né? Essas interrupções, de fato, elas interferem, né, na qualidade do sono, né? Mas também assim, eu acho que nós sobrevivemos até hoje, né, como espécie, né, como sapiens, criando dos filhos e com todas essas interrupções, né? Então eu acredito que a gente também são fases da vida que é isso e a gente lida com o que dá, né? Impacta, mas tudo bem também. A gente, né, é importante buscar outras formas, talvez, de amenizar isso, né? Se é inevitável, né? E uma interrupção que vem de filho é uma coisa meio inevitável, né? O que é que você poderia fazer para amenizar isso, né? Então, sei lá, eu vou meditar, eu vou... uma coisa também muito interessante é ajudar as crianças a dormirem, né? Melhor, as crianças têm, é muito comum, né, na infância, as crianças têm sonhos, muito pesadelo, tem muitas questões, né? Depois a gente vai poder falar sobre isso em alguma das aulas aí, porque o que você puder fazer para ajudar os filhos também a dormirem bem, né? Então até a Gabi, já sei que a Gabi vai falar aqui, ela sempre me pede, né? Cadê os Sync Kids, né? Então vamos ver, Gabi, se agora depois do Sync Dreams vai ser o Sync Kids, que justamente com meus sobrinhos eu faço isso, ensino para eles umas técnicas de meditação bem simples assim, que é tipo visualizar uma bolha de luz ao redor deles para proteger, ou um enraizamento, assim, coisas simples que, dependendo da idade, você pode ensinar para as crianças, já ajudam elas dormirem melhor também, né? Enfim, a gente vai lidando com as situações conforme, né? A Gabi está falando aqui que faz a meditação com a filha dela e ajuda bastante. Então, talvez né? Depende, não sei, Maria, qual a idade dos seus filhos, né? Mas, enfim, a gente lida com isso e vamos seguindo em frente, né? Tenta ver o que é que dá para fazer para minimizar isso, ok? Muito bem. Uma pesquisa tem um neurocientista brasileiro, talvez muitos de vocês conhecem, o Siddhartha Ribeiro, né, que é especialista nesse estudo dos sonhos e dos sonos, né? Eu gosto bastante do approach dele, da abordagem dele, e ele é um cara que eu sinto que ele é bem aberto, assim, embora seja um cientista, né, e ele tem esse rigor científico e a linguagem científica e
e os padrões e siga os princípios científicos, né, ele dá para perceber que ele já tem uma visão bastante expandida, assim, né, quase espiritual e psicológica a respeito dos sonhos, né. E ele estava estudando um material que ele pesquisou um tempo atrás, né? E ele sintetiza bastante assim do ponto de vista fisiológico, né? A gente vai ter na terceira aula, a gente vai falar sobre as funções dos sonhos, né? Entender quais são as funções dos sonhos, para que eles servem especificamente, né? Mas do ponto de vista fisiológico, né? Por isso que é importante falar da qualidade do sono, porque do ponto de vista fisiológico, os sonhos, né? Não estou falando lembrar dos sonhos, não estou falando trabalhar os sonhos, não estou falando registrar os sonhos. Estou falando dos sonhos por si só, o simples fato dele existirem, não é? Eles são fundamentais para a regulação do nosso metabolismo, né? Para a produção hormonal, para a síntese de proteínas nas células, né? Para a liberação de neurotoxinas do cérebro, né? Isso já é cientificamente comprovado, né? A importância dos sonhos, né? Para essa autorregulação, para essa auto-organização, para essa autolimpeza, né, cerebral, de toxinas e regulação hormonal e tudo mais. Inclusive, também, a existência dos sonhos, simplesmente, é fundamental para o processo de integração de memórias. Então, assim, muitas das experiências que a gente tem ao longo dos dias, quando a gente sonha, né, e muitas vezes a gente sonha experiências que a gente teve, né, uma das qualidades dos sonhos é isso. Muitas vezes a gente sonha experiências que a gente teve ao longo do dia. Não é? Ao sonharmos essas experiências, na verdade, o que está acontecendo nessa dimensão das memórias é a possibilidade dessa absorção, dessa retenção, dessa integração e dessa organização, digamos assim, das memórias, né? Como se sonhar fosse um grande reset psicoemocional, energético, né? Como se sonhar fosse uma como a gente inicializa o computador, né? Parece que o sonho tem uma função de, né, os mesmos efeitos colaterais de uma inicialização, ou seja, organiza, né, o que está fragmentado, o que está desorganizado, ajuda nessa organização. E tem essa função direta, né, com relação à produção de hormônios, produção de proteínas, né, nas células e de organização do nosso metabolismo. Tanto é que privar de sonhos, algumas pesquisas mostram que a privação de sonhos, não de sono, de sonhos, tem uma série de efeitos psicológicos e transtornos que causam o fato de não sonhar, né? Então, tudo isso para mostrar realmente que sonhar é importante, né? É uma ferramenta de sobrevivência, autossobrevivência é importante para nós, tem muitas funções, né? Vem de diversas dimensões diferentes, não é? E é uma ferramenta, em última instância, de sobrevivência, né? Achei interessante estar ele comentando isso outro dia, que, não, na verdade, isso foi um outro pesquisador que eu estudo, que é o Robert Moss, que é também um pesquisador dos sonhos aí também. Ele tem uma visão mais xamânica, né? Ele falava, antigamente, os nossos ancestrais, não é? Eles tinham como é que eles achavam água, como é que eles achavam a comida, né? E como é que eles muitas vezes se defendiam dos ataques das outras tribos, né? E naquela, né, segundo essa visão deles, né, os sonhos era a principal ferramenta que eles tinham, né? Então tem muitas culturas ancestrais, aborígenes, indígenas, xamânicas, tibetanas, etc., que no passado distante, milenar, usavam o sonho como ferramenta de sobrevivência mesmo, né? Era através dos sonhos que eles recebiam, olha, vai ser atacado pela tribo X, olha, a comida, né, vamos caçar em tal lugar, né, ou a água, né, tá em tal lugar, né? Então era realmente uma ferramenta de sobrevivência, né, os sonhos. Muito bem. Isso aí. Robert Rosa? Não, Robert Ross, tá? R-O-S-S. Depois vocês vão receber em algum momento aí um e-mail com referências bibliográficas, sites, livros, tá? Com essas informações. Tá? Muito bem. Desculpe, não é Robert Ross, é Robert Moss, com M, tá? Mas depois eu passo.
Eu queria passar aqui para vocês, então, o seguinte, que é importante também, quando a gente faz um trabalho com sonhos, a gente compreender... vocês estão vendo essa imagem dos ciclos do sonho aí? Dá para ver? Ok? Beleza. Muito bem. Então, aqui, esses são a arquitetura do sono, né, e dos sonhos, mostrando os ciclos ou os estágios dos sonhos, tá bom? Então, você vê que a gente parte aqui de um estado de estar desperto, né, com uma frequência cerebral beta, não é? Aqui. E aí a gente vai, então, começa aqui no beta, e aí o primeiro, né, você vê que tem 4 estágios, 1, 2, 3, 4, em média, né, dentro de um ciclo de 8 horas de sono. Tá? Então, a gente vai usar como base aqui a referência 8 horas de sono, imaginando que a cada 2 horas a gente tem um ciclo do sono, ok? Portanto, a gente tem 4 ciclos de sono durante a noite. Isso imaginando que a gente tenha um sono padrão de 8 horas, ok? Dentro desse ciclo, então aqui, por exemplo, do 0 ao 2, nas primeiras 2 horas, dentro de cada um desses 4 ciclos de 2 horas, né, a gente tem 4 estágios de sono, né? O primeiro estágio aqui, esse N1 aqui, não é? Que é o estado que, quando a gente vai dormir, chama-se o estado hipnagógico, que é um estado de transição, né? Que aqui a gente vibra na frequência alfa e que consome aproximadamente 5% do tempo, ok? O alfa é um estado de transição, ok? Do estado desperto para o estado de sono profundo. Então a gente começa aqui no alfa, não é? E depois a gente desce para a frequência cerebral teta, né? Onde a gente fica a maior parte do tempo, tá? Ou seja, de 45 a 55% a gente fica nessa frequência aqui que se chama teta, ok? Esse é o segundo estágio, né? Dentro desse ciclo aqui. Depois a gente vai para um terceiro estágio que é o chamado de delta, né? Onde a gente fica, segundo essa pesquisa, de 16 a 21%, que é o chamado sono profundo, ok? No sono profundo, estou com uma dúvida aqui se vocês estão vendo o cursor. Quando eu mexo o cursor, vocês veem? Ok, tá bom, ótimo. Então, aqui é o estado de sono profundo, que é um estado super importante quando a gente está nessa frequência delta, né, que varia de meio Hz a 4 Hz. Né? Então, a gente sai lá do estado beta, que é mais de 12 Hz, né? Vai descendo para o alfa, que é de entre 12 e 8, né? Depois vai descendo entre 8 e 4 em teta e finalmente chega em delta, onde a frequência cerebral varia de 4 Hz a meio Hz. Tá certo? Esse é o estado mais profundo no ciclo do sono. Esse estado delta é onde acontece, chamado sono profundo, né? É onde acontece a regeneração celular. Né? O sono profundo ele é fundamental para a qualidade do nosso sono, né? Porque é aqui no sono profundo que acontece a regeneração celular. Né? Então, se a gente tem sonos, voltando aqui à pergunta da Maria sobre sono interrompido, né? Ou se a gente tem um sono que fica muito superficial, que fica muito em alfa e aqui teta e não chega em delta, né? O que acontece é que a gente não consegue chegar nesse estado que é onde acontece a recarga energética. Né? Então, muitas vezes, quando a gente dorme mal, né, acorda cansado, por exemplo, às vezes até com dores no corpo, etc., porque a gente não chegou aqui tempo, ou não chegou, ou não ficou tempo suficiente nesse estado de sono profundo. Ok? Então, esse é o problema de sono interrompido. Né? Muitas vezes, né, a gente não consegue recarregar nossas baterias. Então, aqui você tem, por exemplo, esse primeiro ciclo. Né? E aí você tem nós temos, né, mais 3 ciclos
ao longo da noite. Depois que a gente passa aqui do sono profundo, a gente vai para o chamado REM, né? O estado de sonho, que é o Rapid Eye Movements, né? E a gente fica aqui um período em REM, ou seja, a gente fica aqui um período sonhando e aí de novo cai, né? Bom, vai para teta e de novo vai para delta. Fica mais um período em sono profundo e depois sobe e vai de novo. Esquece essa coisa de lucid dreaming aqui, que a gente não vai falar sobre isso hoje, mas aqui de novo você tem o estado REM, né? Então, conforme a noite vai avançando, esses ciclos vão acontecendo. Daqui depois, você vê que nessa segunda metade da noite, né, você vê que nem tem mais sono profundo. Tá? Se você ficou tempo suficiente na primeira metade da noite em sono profundo, você já fez a tua recarga energética, você já passou pelo processo de regeneração. Então, na segunda metade da noite, o sono ele é mais superficial, né? A gente fica aqui, ó, bastante tempo em teta e mais tempo em REM, ou seja, no estado de sonho, ok? Então, no começo da noite, na primeira vez que a gente fica em REM, você vê que isso aqui a gente fica só de todo o tempo que a gente sonha, que é essa faixa aqui de sonho, de todo o tempo, do 100% de tempo do sonho, no começo, no primeiro ciclo, a gente tem 10%. Né? E nos outros ciclos, a gente tem o restante. Tá certo? O que quer dizer isso? Quer dizer que na primeira metade da noite, né, a gente tem poucos sonhos, ou menos tempo sonhando. E a maior parte do tempo que a gente tem sonhando é na segunda metade da noite, especialmente um pouco antes de acordar. Tá? É por isso que a maioria dos sonhos que a gente lembra estão aqui, né? Um pouco antes de acordar. Porque a gente fica mais tempo nesse estado REM, nessa frequência REM, né? Nesse último ciclo da noite. Né? Então, a primeira metade da noite é mais dedicada a essas frequências mais profundas, ao sono mais profundo, de regeneração, de restauração, recomposição, né, de recarga energética. E na segunda metade é mais dedicado à parte, vamos dizer, dos sonhos. Também tem bastante, né, na frequência teta, que é uma frequência também de cura, de autocura, né? Tem até o Theta Healing, outras técnicas várias, né, que usam essa frequência teta. Né? E também tem o alfa também, que é uma frequência também de cura, que é muito trabalhada, por exemplo, o reiki. Né? No reiki trabalha-se muito com essa frequência alfa. Né? Então você tem aqui o reiki trabalhando nessa frequência, tem o Theta Healing trabalhando nessa frequência e outros trabalhos que te levam para essas frequências aqui. Não é? E aqui as frequências do sono. Ok? Na meditação que vocês receberam, no Sync Dreams, a gente criou uma curva semelhante, né? Ela tem meia hora a meditação, mas a gente reproduziu um pouco essa curva aqui do ciclo dos estágios do sono, né? Ou seja, a gente começa a meditação e aí vai rapidamente chegando em alfa e a gente chega até teta. A gente não vai até delta. Nessa meditação específica, a gente vai até aqui, teta, a gente chega até 4, 5 Hz. Por quê? Nesse estado teta é onde a gente consegue trabalhar com fazer programações, fazer ativações, fazer induções, né? Então, por exemplo, nessa meditação que vocês vão fazer hoje, a gente vai começar hoje e dessa primeira semana, o foco é em lembrar dos sonhos, né? Então tem uma indução lá que amanhã, ao acordar, eu vou lembrar dos sonhos. E a gente fez isso justamente nessa frequência teta, que é uma frequência de programação, né? Que você bypassa o subconsciente, vai mais profundo, né? No alfa e no começo do delta, a gente trabalha bastante no subconsciente. E no teta mais profundo e no delta, a gente vai em frequências, dimensões mais profundas. Isso aí na aula da semana que vem vai ficar mais claro. Tá? Então, na meditação, a gente trabalhou nessa frequência aqui de 4 Hz, de 4 a 5 Hz, né? Que é teta, que é onde a gente faz as induções e as programações. Perguntas?
Vamos lá, gente. Perguntas? Posso passar para o próximo slide? Deixa eu conseguir voltar para cá. Acho que eu vou ter que... Vou interromper o compartilhamento. Ah, voltei. Perguntas. Tá. Entenderam? Ah, perguntou do REM. Ok. Mais profundo que o delta. Então, o REM, na verdade... vou voltar aqui, então, na tela. Tá? Como vocês podem ver, o REM, ele está aqui em cima, né? O REM, ele tem uma configuração de onda um pouco diferente. Você vê que ele está um pouquinho antes do estado de despertar, né? Então, seria algo em torno de 10 Hz, né? Porém, ele tem uma amplitude de onda diferente, né? Por isso que a gente sonha, tá? Então, o REM está por aqui, ó, por volta de 10 Hz, né? Depois do θ, REM, ok? Eu quero mostrar uma outra, compartilhar. Então vamos lá. Quero compartilhar para vocês um outro gráfico. Espera aí. Vocês estão vendo esse gráfico aqui, né? Eu quis mostrar para vocês, tá? Na semana que vem vocês vão ter a oportunidade de falar, de apresentar a todos vocês todas essas funções dos sonhos aqui, ó, do cérebro, tá? Eu só quis mostrar para vocês esse gráfico aqui. Obviamente a gente não vai poder aprofundar aqui, né? Esse aqui é um gráfico que ele mostra as áreas amarelas são as áreas que estão ativas durante o sonho lúcido. E as áreas em cinza são as áreas de sonho REM normal, ordinário, né? Mas eu só queria mostrar esse gráfico porque é muito interessante. O nosso cérebro, ele não fica... Tem partes do nosso cérebro que ficam offline durante a noite, né? E parte dos nossos sonhos que ficam online durante a noite e durante os sonhos. Ou seja, tem muitas partes do nosso cérebro que ficam desligadas quando a gente está em REM, no som, né? Na frequência REM. E tem partes que ficam ligadas. Então, tem partes online e tem partes offline durante o estado de REM, né? Então, esse mapa mostra um pouco das áreas que ficam ativas quando a gente tem um sonho lúcido e outras áreas que ficam ativas quando tem um sonho normal e outras áreas que ficam offline, que ficam desligadas durante o sonho, né? Isso é bem interessante. Então, por exemplo, quando a gente está num estado de sonho, né, o tônus muscular, né, dos nossos músculos vai quase a zero. A gente fica num estado de profundo relaxamento quando a gente está sonhando. Porque tem uma área do nosso cérebro responsável pelo tônus muscular que fica desligada. Ele desliga a chave geral dos músculos, né? Então, quando a gente sonha, nosso tônus muscular diminui. Mas tem outras áreas do cérebro que ficam mais ativas. Às vezes a respiração, o batimento cardíaco, né, a pressão arterial, né, ficam ativadas. Inclusive, por exemplo, uma curiosidade, toda a parte do cérebro que regula a excitação sexual, por exemplo, fica ativada durante os sonhos, né? Por exemplo, né? Então é interessante a gente perceber que tem áreas do cérebro que ficam ligadas e tem áreas que ficam desligadas quando a gente está sonhando. É por isso, alguém perguntou aí de sonhos bizarros e tudo mais, né? É por isso que às vezes a gente tem um sonho, né, bizarro. Deixa eu tirar aqui essa imagem. Por que às vezes a gente tem sonhos bizarros e a gente considera tudo aquilo normal? Né? Como é que a gente vê Voltei aqui para a tela normal. Né? Como é que a gente tem uns sonhos bizarros, com umas imagens absurdas, né? E a gente considera tudo aquilo normal? A gente encontra pessoas que não estão mais vivas e a gente acha normal, lida com elas como se elas estivessem aqui, né? A gente
tem a história dos selfies múltiplos, né? Esta noite mesmo eu tive um sonho com um amigo, só que a imagem dele era outra. Mas eu sabia que era meu amigo, mas a imagem dele era outra. Isso é comum, né? A gente sabe que é a pessoa, mas não é a pessoa. Por que isso acontece? Porque a área responsável pela síntese dos selfies, né, está desligada durante o sonho. Então, aquela pessoa lá é uma girafa, mas é o nosso amigo, né? Ou a gente está em várias pessoas, ou a gente se vê fora da gente mesmo, né? Por que isso acontece? Porque tem uma área do cérebro, essa área do cérebro que faz essa integração, né, da identidade está desligada durante os sonhos, né? Então é super interessante observar as áreas que estão ligadas e desligadas durante o sonho, né? Como isso reflete diretamente na qualidade da experiência e na qualidade dos sonhos. Ok?